Nós estamos ao vivo pela Central da Nutrícia, programa Convívio, aqui do Colégio Exuperi, nesse dia de chuva aí, né? E as crianças permanecem aqui no colégio. E o nosso bate-papo de hoje é com a Jennifer. Bom dia, Bom Jennifer, tudo dia, bem? Solange. Bom dia a todos. E com a Daiana. Daiane, essa eu não conhecia. Muito bom dia, seja Bom dia, bem-vinda. Solange. Bom Tudo dia a bem? todos. Tudo bem? Fala para mim, né? 2026 chegou e eu quero estar aqui o ano inteiro mostrando tudo que tem aqui no nosso colégio Exuperi. Hoje nós vamos falar de atendimento educacional especializado. O que seria isso? Nós temos hoje, né, a lei, já há alguns anos, vem priorizando um atendimento dentro do espaço escolar, mas de maneira especializada. Então, a sigla é AEE. É um trabalho que vem se construindo ao longo de 20 anos já dentro dessa especialidade. E agora ele tem um novo formato e ele tem uma estrutura mais organizada, né? Um trabalho que se construiu ao longo de 20 anos, hoje ele tem maturidade para acontecer. Então, dentro desse processo, né, dessa sala de AE, dentro desse atendimento, nós temos um olhar para as crianças, um olhar para a família, um olhar para os professores das salas regulares também. E fala para mim, qual que é a importância, né, da AEE para os alunos, esse olhar diferenciado, né? Esse olhar, Solange, ele beneficia o aluno que vem com uma necessidade especial, uma necessidade que pede um olhar de um profissional que tenha uma formação. Capacitado para isso. Isso, nós chamamos isso de formação especializada. Então, esse aluno, quando nós falamos assim, ele precisa de um olhar em especial, é porque para que ele dê conta pedagogicamente, para que ele aprenda, ele precisa de um trabalho que olhe onde ainda precisa ser desenvolvida uma habilidade. Isso é importante que a gente saiba, né? Como é que a gente trabalha dentro dessa educação especial? Nós trabalhamos olhando para onde nós queremos chegar com essa criança. Cada aluno é um, né? Isso. Então, a especialidade, ela já diz. Então, se eu tenho uma criança que tem uma deficiência auditiva, eu preciso que ela tenha um trabalho com Libras e que desenvolva a linguagem dela. Se eu tenho uma criança que tem uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, ela precisa desenvolver habilidades motoras, habilidades corporais, ela precisa que, para que ela chegue no desenvolvimento cognitivo, eu preciso fazer estimulação. Esse é um trabalho especializado, né? E assim, todas as crianças que têm essa necessidade. Então, o que é que nós temos para nos ajudar em 2026, como você colocou? Nós temos hoje uma professora especializada, que é a professora Daiana, que vai poder falar um pouquinho para a gente desse trabalho, que essa é a condição de ter a sala de AE em qualquer escola. Um professor especializado para esse trabalho. Então, eu sou professora e eu posso fazer esse trabalho? Eu posso fazer um trabalho adequado para as minhas crianças, mas o trabalho da sala da EE tem a exigência de ter uma especialidade e por isso nós temos a professora Daiana. Agora, nós temos um outro trabalho acontecendo também aqui, que é um trabalho de estimulação. E esse trabalho atinge a todas as crianças do berçário, as crianças que estão chegando na educação infantil, aquelas crianças que ainda têm um atraso na fala, elas ainda têm um atraso na marcha, né? Elas ainda estão desenvolvendo habilidades. Então, a sala de estimulação, ela ajuda nesse processo. Tá? Então, são dois trabalhos diferentes que hoje o Exuperi está oferecendo. E fala para mim, professora, e como são realizadas essas atividades na sala? Sim, então, assim, Solange, as atividades são preparadas individualmente.
né, por aluno. Então, o aluno tem uma dificuldade, a professora especializada vai fazer esse trabalho na sala de aula, né? Então, é juntamente com os professores regentes, com a família, né? A família pode estar trazendo para nós as dificuldades que acontecem também em casa. E isso é muito importante. Eu acho que é né? muito importante, família e escola. Nós sempre Com falávamos certeza. isso, né? Sim, Já Solange, falamos querida. ano passado, não adianta a escola fazer o trabalho, tem que ser em conjunto, né? Com certeza. Então, aí vai ter diversos materiais, né? A atividade pedagógica, né, adaptada para aquele aluno, mas também os jogos, né, interativos, aquele aluno que não tem uma boa socialização, a gente vai fazer a comunicação, né, verbal, a gente vai trabalhar a comunicação também, com jogos, com as tecnologias, né, Jennifer? E um trabalho que a Dayana vai desenvolver também com as crianças tem o nome de atividade de vida diária. Sim. Então, por quê? Porque quando a gente tem uma criança, né, um filho, que tem uma necessidade, qual é o primeiro comportamento dos pais? Proteger. Proteger. Eu que eu digo. Eu tenho 33 anos, eu ainda protejo, então, na verdade. Quando ele chega aqui com a professora Dayana, o olhar dela é entender assim, esse aluno tem 10 anos, e o que ele ainda não faz? Não consegue, Esse né? aluno tem 14 Ela anos. vai estar ajudando, a escola vai ajudar nesse sentido. Com a família. Com então, a família. por exemplo, ir ao mercado e pegar pão, porque ele pode ir lá, mas a mamãe não deixa ele ir. Né? Então, isso é uma atividade de vida diária. Uso do banheiro, né? A higiene pessoal, né, Sim, Dayana? com certeza. Então, esse é um olhar da sala de AE. Entendeu? E mais alguma coisa, né? Acho que é isso, acho que o olhar, né? O professor tem que ter um olhar individualizado, pensar naquele aluno, né? É o mais importante. E para terminar, né, com essa sala contribui para a inclusão dentro da escola, né? Quando eu falo inclusão, eu falo em todos os sentidos. Sim. Né? É a inclusão até daquele aluno lá que não consegue partilhar algo com o outro. Quando a gente fala em inclusão, eu vejo assim, não sei, você como psicóloga pode falar melhor, abrange muita coisa. Isso. O trabalho de inclusão, ele vai além da parte pedagógica, né? E esse é um trabalho que o Saint-Exupéry já tem há anos, né? Nós já estamos dentro desse trabalho da inclusão há muitos anos, mas nós temos hoje um olhar mais apurado também nos ajuda nesse processo. Por quê? Porque quando eu coloco para a sala de uma maneira muito respeitosa a necessidade daquele aluno e a dificuldade que ele tem para desenvolver algumas atividades, por exemplo, nós temos alunos que não conseguem ler aquele livro que a sala toda está lendo. Vou falar um exemplo do ensino médio, tá? Que isso acontece. Então, os alunos querem saber por que ele vai ler um livro menor. Porque ele pode. Porque ele pode e eu não posso. Exatamente. Né? Então, o que é um trabalho de inclusão nesse sentido? É respeitar o desempenho e o desenvolvimento desse aluno. Então, ele realmente vai ler um livro que tenha menos páginas, que tenha menos linhas. Sim. Por quê? Esse é um respeito com ele. E quando a gente faz o trabalho de inclusão dentro de sala? Quando nós colocamos aos colegas, né, que para que ele tenha um desempenho, né, dentro da capacidade dele, nós precisamos respeitar isso. E isso é incluí-lo, para que ele possa participar da aula com o livro dele, que é diferente dos outros, né? Então, quando nós falamos de inclusão, a gente vai para esse caminho, né? No lanche, né, Dayana? Então, quando nós colocamos esses alunos para tomar um lanche juntos, né? Exige o nosso olhar. Ele se sentir capaz, né? Acho que a inclusão é também isso. Ele estar inserido dentro, no meio, né, na escola, poder participar junto com os amigos, né, com os outros alunos, estar no intervalo, comer junto, fazer vivências em outros lugares. E então, você sabe que isso, né, o Exupéry sempre se preocupou. Eu estou aqui há mais de 11 anos
E eu sempre falo para as mães, eu falo, Exupéry é uma escola que cuida de tudo, cuida da afetividade, cuida daquela criança, aquela que se sente meio desprezada, né? Porque tem criança assim, né? E o Exupéry tem um olhar muito grande por isso. Até me arrepia em falar isso, porque a gente gosta de falar daquilo que a gente conhece, né? Então, vocês estão de parabéns, né? Vocês querem colocar mais alguma coisa, mas assim, uma sala muito colorida, né? A criança gosta de coisas coloridas que chama atenção, né? Isso. E que Deus abençoe. Amém. Né? Eu acho que uma fala importante para a gente guardar, né, da sala de AE é que nesta sala eu consigo. Então, dos nossos lemas, né, dentro da sala de AE, aqui eu consigo. Então, se eu consigo aqui, eu vou conseguir na sala de aula também. Amém. Deus abençoe a todos nós.